Voltei, pessoal! Vocês achavam que eu tinha abandonado o canal? Eu não abandonei. Tá bom, pessoal? Eu não abandonei. Eu tenho que... Não ganho dinheiro ainda com o YouTube, né? Não sou nenhum Felipe Neto, nada disso. Não tenho... Não vou ficar tomando banho de banheiro de Nutella, aquela coisa toda. Mas de vez em quando eu apareço aqui para dar umas dicas para vocês, gente. Hoje vamos conversar sobre gestão de pessoas. Por que é tão importante falar sobre isso no ambiente corporativo? Antes, se inscreve, dá a tua curtida, dá o joinha, toca no sininho, manda aí o vídeo para quem você quiser. Beleza? Pessoal, entender sobre gestão de pessoas, são algumas questões importantes. As empresas, elas não funcionam sozinhas. Não existe uma estrutura empresarial onde você chega e as coisas simplesmente acontecem. Vocês já viram nos vídeos anteriores que existem duas coisas básicas: o input e o output. As empresas, elas possuem processos que ocorrem que geram ou transformação ou geram posicionamento de produto, serviço e que consequentemente vão ser ligados a um outro ponto da cadeia. Isso é algo fundamental. Mas para a gente entender sobre gestão de pessoas, a gente tem que pensar que as empresas, elas precisam de capital humano. A partir do momento que existe capital humano dentro das empresas, a gente começa a ter uma série de questões fundamentais. Entre elas, aplicação e agregação de pessoas. Quando você aplica e agrega pessoas numa empresa, você coloca elas para trabalhar uma determinada função. Depois disso, tem que se pensar em recompensar. Ninguém trabalha de graça. Ah, mas professor Bruno, você só existe o pagamento do salário? Não! Existem outros pontos fundamentais também, gente. Os benefícios, os encargos e por aí vai. Eu não vou entrar na esfera de discussão se é bom ou não o fundo de garantia, INSS, por aí vai. Tá, gente? Um dia eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso, não agora, para expor o meu ponto de vista. Tá ok? Então, dentro das empresas se desenvolvem pessoas e seus talentos, se mantém essas pessoas e também se monitoram o trabalho, certo? Todo mundo sabe que dentro de uma empresa você precisa ter funcionários não só comprometidos, mas funcionários que gerem retorno para a empresa. Porque sem isso não existe o porquê dessa empresa existir, né, pessoal? Então, todos esses fatores, eles são fundamentais para que a empresa ela possa juntar duas coisas básicas. Lembra que eu falei sobre... Deu branco. O meu vídeo não tem edição, tá, pessoal? Lembra que eu falei sobre missão, visão e valores? Muito bem. Missão, visão e valores. Toda empresa tem o porquê existir. Toda empresa tem um valor de caráter social. Toda empresa tem algo que diz respeito a porquê ela existe. Senão fica fácil, né? Você simplesmente cava um buraco na rua e vende para qualquer um. Não é assim que as coisas funcionam. Então as empresas possuem objetivos organizacionais. Esses objetivos não são os mesmos dos objetivos pessoais. Só que uma das funções de um profissional de recursos humanos é juntar uma coisa com a outra e fazer com que o interesse pessoal se una ao interesse organizacional e, consequentemente, a coisa ande de uma forma positiva, a coisa ande de uma forma muito mais funcional, muito mais, enfim, né? Hoje eu tô com a cabeça meio que travando e eu tenho que botar vídeo no canal, né, gente? Então, né, peço desculpa por isso. O profissional de RH, então, ele precisa observar esses pontos, ele precisa entrar na cabeça do funcionário, vamos assim dizer, e colocar, impetrar dentro da cabeça dele aquilo que a empresa também quer. Por isso que muitas vezes quando você sai de uma empresa, as pessoas falam para ti, não, você não tinha o perfil da empresa. Todo mundo conhece uma história dessa, né? Todo mundo sabe como é que funciona isso.
Mas, gente, então você tem que saber os interesses da empresa, os interesses do indivíduo que é contratado. Você tem que saber, ter sensibilidade para sentir se essa pessoa está rendendo ou não. E também gerar todo um ciclo de visão humana, um ciclo de capacidade de gestão de negócio. Esse profissional, ele tem que entender não só a empresa como um organismo vivo, como funcionário, como se fosse uma célula dentro de um órgão, que é vital para o funcionamento. Então, pessoal, precisa se pensar numa coisa chamada gestão por competência. Você tem que saber linkar todos os pontos fundamentais pelo qual a empresa funciona e colocar esses pontos de acordo com as habilidades e as competências do funcionário. Hoje, eu acredito numa coisa. Existe uma dificuldade muito grande dentro das empresas conseguir aplicar isso. Por quê? Porque não existem gestores que são aplicados para saber isso. A gente sabe no Brasil que existe ainda uma certa dificuldade em entender o empreendedorismo, não só como ciência, mas também como aplicação. Hoje, você falar sobre gestão por competência dentro de uma empresa familiar é uma coisa um pouco complicada. Porque dentro dessas empresas você tem, por exemplo, o filho, o tio, o irmão, o pai, ou alguém que foi colocado ali porque precisava ser colocado. Porque a empresa é familiar. E isso gera uma certa dificuldade de se pensar em, por exemplo, em fazer uma seleção de um profissional porque ele é habituado àquela função. É um pouco complicado, porque você coloca uma pessoa, às vezes, sem experiência num determinado setor só porque faz parte da família. Num primeiro ponto, isso é prejudicial. Mas pode ser que essa pessoa adquira habilidades, pode ser que ela gere algum tipo de conhecimento dentro dessa função que lá na frente vai ser positivo, certo? Então, pessoal, a avaliação por competências, ela também gera um plano de desenvolvimento de acordo com as características e aptidões desse profissional. E também, né, gera foco, gera entendimento em relação ao todo. Né? Então, a primeira fase que se passa é uma fase de recrutamento e seleção de profissional. A gente sabe que a área de recursos humanos, ela é um ponto da empresa que ela está entre toda a estrutura organizacional interna e também buscando pessoas que estão no campo fora. Qual é o nome desse campo fora? Mercado de trabalho. As pessoas estão no mercado de trabalho, elas podem estar empregadas ou não, e elas servem como capital humano para essas empresas. Então você, quando faz um trabalho de recrutamento e seleção, você tem que analisar esses critérios, essas aptidões de cada um. Para a partir disso, você conseguir aplicar aquele profissional à área que melhor lhe convém. Hoje, você trabalha isso no primeiro ponto e depois você cria artifícios de treinamento e desenvolvimento para aquela função que você já identificou anteriormente que ele é mais bem qualificado. Para logo depois você criar mecanismos de avaliação de desempenho desse profissional. Esse profissional, a partir do momento em que é colocado para delegar tal função dentro da empresa, ele começa a ser avaliado. Se ele rende bem para a empresa, ele é mantido. Se ele não rende, existem os 3 meses de experiência, ele pode ser mandado embora. Da mesma forma como ele pode ser remanejado de posto. Enfim, existem N funções que podem ser adaptadas nesse sentido. Certo? E hoje as empresas estão interessadas em responsabilidade social, pesquisa de clima, programas participativos, recrutamento e seleção, gestão de desempenho, educação corporativa, planos de carreira, remuneração e incentivos e por aí vai, certo? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês, certo? Eu peço desculpa aí de algumas falhas aí na memória, né? Às vezes a gente tenta conjecturar um assunto
e por conta aí da dificuldade de se pensar de forma rápida, a coisa acaba escapando. Mas isso que é o bacana do meu canal. Coisa bem... eu gravo num Samsung velho, o cenário é o meu escritório, a acústica não é boa, e a gente vai trabalhando da maneira como pode. Beleza? Pretendo não demorar muito, voltar com outro vídeo brevemente, tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês. Coloquem as dúvidas nos comentários, eu vou respondendo da maneira do possível. Um abraço!